João, queria aproveitar o teu conhecimento para a gente falar de mais uma questão que já está aí muito sendo falada nas redes sociais, pelos portais de notícia, que é a questão da deepfake. E, claro, sobre isso a gente vai voltar a falar muito porque o Tribunal Superior Eleitoral ainda não conseguiu discutir efetivamente isso. Tem ali na pauta do presidente, do ministro Nunes Marques, também é ministro do Supremo Tribunal Federal, mas ainda não avançou essa discussão. Mas também queria ouvir a sua análise, porque tem a discussão da lentidão da justiça eleitoral, já é conhecida, e talvez piore com a questão da tecnologia, né? Realmente não acompanha toda a tecnologia. E é curioso de estar discutindo só agora a questão da deepfake e muito pautada pelo que acontece, que é esse vídeo que a gente está vendo agora, que não é Jair Bolsonaro, é a IA de Jair Bolsonaro. Ele foi criado dentro da Convenção Nacional do PL, no lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro, ungido pelo Jair para ser o candidato dele em 2026, já que ele está inelegível até 2060, está preso em casa. E a aparição dele, né, de IA, trouxe toda essa discussão, porque se trata de uma deepfake. É a cara do ex-presidente Jair Bolsonaro, é a voz do ex-presidente Jair Bolsonaro, um discurso que se imagina que ele falaria, que seria dele mesmo, e está sendo... Esse é o gancho para a discussão muito importante, que é a deepfake, que a gente sabe que existe, está cada vez mais acessível, mais fácil de ser utilizada. Eles estão discutindo, vão começar a discutir se o Jair Bolsonaro, se um Lula de IA, se qualquer outro candidato ou qualquer outra deepfake pode ser utilizada pelas campanhas. Queria te ouvir também um pouquinho sobre isso tudo. Mas antes, João, eu preciso encerrar o nosso programa para quem está com a gente na Smart TV, pela TV, mas a gente vai continuar ao vivo ouvindo o João pelo nosso canal no YouTube. Então, se você quer continuar acompanhando toda essa entrevista, corre aqui para o nosso canal no YouTube, Metrópolis TV, que a gente vai seguir conversando com o João. Mas se você já está se despedindo da gente, é isso, o Acorda Metrópolis acabou para quem está assistindo a gente pela Smart TV, mas ele volta, tá? Na segunda-feira, às 7h30 da manhã, pontualmente. Não será comigo, será com o Rafael Campos, porque eu vou fazer esse plantão lá em São Paulo para acompanhar o debate da Band. Mas eu apresento o programa do Rafa, tá? Eu apresento agora às 2h30 da tarde, lá na segunda-feira. É isso, hein? Um ótimo final de semana e a gente volta a se encontrar no Acorda Metrópolis, lá na terça-feira. Valeu! E você que está comigo no nosso canal no YouTube, segue aqui ao vivo, porque a gente vai ouvir agora a resposta do João, nosso advogado eleitoral de hoje, sobre tudo isso que eu coloquei de deepfake sendo discutida durante as eleições de 2026. Será que é uma questão que, na verdade, só vai começar a valer para a próxima eleição, João? Vamos lá. Esse debate ele está acalorado desde o início do ano. Eu estive, inclusive, presente na audiência pública sobre as resoluções do TSE para as eleições desse ano. E, naquela oportunidade, acho que a maior preocupação de todos os servidores do Ministério Público, da Justiça Eleitoral, dos advogados, da OAB, das instituições, todos que participaram dentro da audiência pública, era sobre a regulamentação da IA para as eleições de 2026. Sem sombra de dúvidas, a gente está presenciando algo que vai ficar marcado na história da humanidade. Isso a gente não tem mais dúvidas quanto a isso. Até ontem você precisava ter, 10 estagiários na sua empresa. Hoje você precisa ter 2 que saibam utilizar bem a inteligência artificial e vão fazer o mesmo trabalho com um custo muito menor. Isso é visível em qualquer âmbito, muito além do âmbito jurídico, então do âmbito do Poder Judiciário. Pois bem, pensado nisso, a audiência pública no início do ano ouviu todas as considerações, ouviu todos os apontamentos e trouxe algum para as resoluções do TSE, especialmente a resolução 23.610, que é a resolução sobre propaganda, algumas alterações que passam a valer para as eleições desse ano. Além disso, a questão da deepfake, ela normalmente está vinculada a um debate sobre propaganda negativa do adversário. O que eu quero dizer com isso? A gente esperava muito mais o Lula fazer um vídeo falso do Bolsonaro, ou vice-versa, do que a gente ver um vídeo da própria base aliada do ex-presidente Bolsonaro.
Era isso o que a gente esperava algo e aconteceu outro. Nunca imaginávamos que os vídeos seriam feitos em prol da própria base aliada. Nesse sentido, não há na previsão, né, de vedação expressa quanto a esse ponto na resolução 23.610. Ocorre que a questão da deepfake, a meu ver, ela é muito mais vinculada a uma questão de direito de imagem, e aí a pessoa que está sendo veiculada naquele material publicitário aprovar ou não o seu direito à imagem e voz, do que, de fato, a gente está discutindo se há um ex-presidente que está inelegível, se ele pode ser objeto de um vídeo feito por deepfake pedindo apoio à sua base de eleitores. Isso não tem uma vedação expressa dentro do contexto eleitoral. Não há. É ruim a gente ter um ex-presidente preso pedindo voto? Não é algo proveitoso, não é algo positivo para a imagem do Brasil. Infelizmente, ter um ex-presidente preso já é ruim, né? A gente viu isso com Lula, a gente está vendo isso com Bolsonaro. A imagem que a gente passa para fora do Brasil é péssima. E isso não é sobre esquerda ou direita, isso é sobre realmente ser brasileiro e achar isso péssimo para a credibilidade do nosso país. Ponto. Isso a gente também teve com o presidente Temer. Ponto. Quanto à utilização dessa pessoa para angariar votos para o próprio filho, particularmente, é uma opinião minha, eu não vejo problema. Especialmente se essa pessoa consentiu a utilização da imagem dela e da voz dela para aquele vídeo. Ele não está podendo gravar vídeos, ele não está podendo receber visitas, etc. Por uma questão de restrição, a campanha de Flávio acabou utilizando uma ferramenta que possibilitasse a participação do pai nas eleições. Então, assim, considerando essas ressalvas, eu acho que o vídeo é válido, por mais que haja uma demora ali para julgar, enfim, não vejo como algo que vá impactar diretamente no contexto eleitoral, até porque em matéria de propaganda a gente está falando de uma sanção de 5 a 25 mil reais, então não é o caso de, por exemplo, Flávio ser eleito e ele ser cassado depois por causa desse vídeo. Isso para mim seria de fato uma teratologia jurídica. Mas no aspecto penalidade ele pode sofrer? Pode, se a Justiça Eleitoral entender, sim, mas ficaria limitado a essa sanção pecuniária. Eventualmente ele pode ficar inelegível por causa do uso indevido dos meios de comunicação? Até pode ficar, mas também eu acho que seria também demasiado em razão do que foi feito de fato. E nessa discussão também, né, do Jair Bolsonaro, a defesa do Jair Bolsonaro num primeiro momento, porque tem ali toda a questão do ele não pode se manifestar, principalmente através de terceiros, ele estava sabendo disso ou não, que é muito do que você trouxe, João. A defesa disse que ele não foi informado, né? Ele não foi perguntado sobre a gente pode usar ou não, ele não fez, não assinou nada, enfim, não cedeu a imagem dele, nem a voz e tudo mais. E mais, ele não ficou sabendo nem do discurso que seria colocado para ele, que é muito interessante, né? Que deixa todo esse caso da deepfake do Jair Bolsonaro ainda mais interessante, por tudo que você pontuou aí tinha uma expectativa de a deepfake vai ser usada, né? A IA vai ser muito utilizada, a deepfake vai aparecer nas eleições de 2026, mas como? Muito provavelmente para fazer a propaganda contra o outro. Eu lembro que no período ali de pré-campanha, quando os candidatos ainda eram pré-candidatos, o Romeu Zema fez aquele vídeo colocando fantoches de pano, bonecos de pano, de Gilmar Mendes, de Astófoli, para ridicularizá-los ali em relação à coisa de Daniel Vorcaro e tudo mais. Não são, portanto, candidatos à presidência da República. Mas o Romeu Zema já tinha sido muito criticado na época, porque, sim, eram caricaturas, né? Eram desenhos, era uma animação, então não eram os ministros, mas a voz dos ministros era muito parecida, né? E se alguém tirasse só a voz daquele vídeo, ou tivesse só acompanhando o vídeo pelo áudio, imaginaria que eram os ministros mesmo. Então ali já tinha sido uma discussão. Só que, como você bem pontuou, nesse caso era contra os ministros, né? E o Zema poderia ter utilizado isso já durante a campanha agora contra algum candidato. Ele está usando essa tecnologia. Mas o que você pontuou é que, nesse caso da deepfake, foi a própria campanha do Flávio Bolsonaro colocando o líder do bolsonarismo, que não pode se candidatar esse ano, está preso, participando e fazendo propaganda do próprio filho, que deixa a história ainda mais
complexa para a gente entender, mas é por isso mesmo que a gente vai chamar o João Marcos muitas vezes, o nosso advogado eleitoral de hoje, para falar sobre todas essas questões. João, foi muito bom. É isso, com certeza vai te chamar muito em breve. Valeu, viu? Obrigado, viu, Natália? Obrigado a Metrópolis. Desejo um bom final de semana aí a vocês e também a todos os nossos telespectadores. Valeu, para você também.